Olá, amados irmãos. Eu resolvi gravar um vídeo a respeito da palavra que nós ministramos hoje pela manhã. Tivemos alguns probleminhas na transmissão, então eu achei melhor a gente gravar um vídeo e mandar no grupo. Amém? O Senhor nos ilumine e nos dê sabedoria para expressar aquilo que seja segundo a sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? O assunto hoje é sobre finanças. E nós vamos trazer um assunto aqui muito interessante que diz respeito ao milagre financeiro e à prosperidade. Nós propomos detalhar e trazer luz e clareza sobre esses dois pontos, né? Tá bom? O que a Bíblia diz sobre dinheiro. Os versículos chaves para nós hoje está em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 a 18. Vamos ler na versão nova internacional, né? A NVI. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmado a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê. Isso está em Deuteronômio 8, 17 e 18. Vamos confirmar esse texto também na Almeida Corrigida Fiel, no Salmo 24, versos 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Bom, as Escrituras contêm mais textos sobre dinheiro e sobre finanças, ou então a maneira certa de usá-los, do que passagens referentes ao céu, à vida eterna. Tá? Você provavelmente não se despertou para isso, mas é verdade. Se você for analisar de Gênesis até Apocalipse, nós temos aproximadamente 2.300 versos que trata desse assunto, ou é relacionado a esse assunto, né? E Jesus também tratou desse assunto em pelo menos 20 parábolas. Por muito tempo, houve uma certa resistência na igreja em tratar do assunto de dinheiro, né? Isso é por uma total ignorância a esse respeito. Se nós cristãos fôssemos instruídos na vida financeira, como também educação sexual, vida familiar, casamento, namoro, né? Corte, como alguns tratam, então nós, com certeza, cometeríamos menos erros do que temos visto, né? Cristãos sofrendo e sendo atribulado, né? Não teria tanta desgraça envolvendo o povo de Deus, né? Esses conhecimentos, eles são importantes para a nossa vida. Diz respeito a assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, né? Deus sabe que trata de uma questão prática, né? E que precisamos estar atentos a esses assuntos, fazem parte do nosso dia a dia, né? Nós vivemos numa sociedade que não é mais a base de troca. Eu plantava algo, você plantava algo, então aquilo que se interessava para mim e para você, nós fazíamos trocas. Isso não é mais assim que funciona, né? Isso é um passado muito remoto. Hoje nós temos diversas modalidades monetárias, né? O dinheiro prevalece, né? Hoje na forma digital, mas você recebe por aquilo que você produz, né? Então, se nós não produzimos numa sociedade capitalista, por exemplo, e se não temos renda, como vamos viver, né? Nós vamos ficar mendigando pão? Não é isso que Deus planejou para a nossa vida, né? Infelizmente, qualquer regime de governo estabelecido hoje no mundo, seja capitalista, socialista ou comunista, qualquer que seja, todos eles cometem sérias injustiças, né? Infelizmente, nós não vamos consertar o mundo, né? Nós aqui, o nosso objetivo é instruir as pessoas, ensinar as pessoas a saber como lidar com os seus recursos e com os seus talentos, né? Eu, no passado, eu
eu falava muito sobre política e gostava de discutir sobre isso. Eu percebi que isso aí não, e me começou a fazer mal, né? Trazia muito mal para mim. Eu ficava sempre com um vazio, acabava desentendendo até com as pessoas, né? Me tirava assim da esfera espiritual. Eu decidi me aplicar mais ao ensino do Evangelho do que discutir assuntos pertinentes à política nossa, né? Bom, a propósito, nós pretendemos preparar um seminário bem bacaninha mesmo para a igreja, para os jovens, para aqueles que estão namorando, pretendem se casar, né? E também sobre educação financeira, familiar, né? Sobre empreendedorismo. São coisas muito práticas na nossa vida que nós não podemos deixar de lado. Não dá para deixar de lado esses assuntos, né? O grande problema na nossa vida não é a gente ter conta para pagar. Acho que todo mundo tem conta para pagar, né? A questão mesmo é quando nós extrapolamos o nosso limite e não sabemos administrar, gastamos mais do que recebemos. Aí a gente entra numa curva de declínio que nem é bom, né? A gente não deseja isso para ninguém, né? Bom, o que nós podemos fazer sobre essa parte financeira? Eu vou trazer alguns esclarecimentos que é muito fácil de entender. Por que nós decidimos também falar sobre isso na igreja? Olha, quando nós refletimos sobre a nossa vida, não podemos sair no erro de imaginar que é possível vivermos por partes, né? Nossa vida é um todo. Não dá para separar partes por partes. Podemos ser apenas para efeito didático, né? Mesmo se separássemos em partes a nossa vida, tipo quadrantes, só para avaliar e para entender, mas não seria possível viver por partes. Isso é impossível, né? Se alguma de nossas partes não está indo bem, em alguma área da nossa vida, algum aspecto, o resto todo sofre, não é verdade? Alguém aqui já viu a nossa fé abalada porque um casamento não está indo bem? É claro, é claro. Se uma vida financeira não está bem, a pessoa está cheio de dívida, sob pressão, né? Cobranças e mais cobranças. Como é que ela tem? Ela não tem nem paz para viver, né? A sua fé e frequentar a igreja. Quando enfrentamos sérios problemas na nossa vida financeira, ou então familiar, né? Profissional. Então, cada área da nossa vida ela precisa estar bem, precisa estar sob um equilíbrio, para nós estarmos bem como um todo, né? Na prática, então, não funciona separar a nossa vida em quadrantes, né? Vamos supor a sua vida sentimental, profissional, saúde, principalmente saúde, né? Também financeira, e assim por diante. Tudo nessa vida nos influencia. E se a gente não estiver bem estruturado na palavra de Deus e temos sabedoria para lidar com todas as situações, a gente entra em parafuso, né? Quando ponderamos sobre a nossa vida financeira, nós buscamos soluções inovadoras, técnicas, cursos, ouvimos palestrantes, né, coach, psicologia positiva, né, maneiras de ganhar dinheiro. Eu não sou contra essas coisas, são muito boas. Elas acrescentam, elas somam, né? A questão como um todo, nós não podemos só avançar em um aspecto. Não é isso. Eu vou dizer para vocês que não funciona dessa forma, né? Não podemos, por exemplo, resolver somente a parte financeira, os milagres financeiros, né? Busca de riqueza, somente isso não. Quando esquecemos outras partes, tão importante quanto essa, aí nós teremos problemas. Então, segmentar a sua vida, eu te digo, não é possível. Esqueça isso, né? Você tem que cair na realidade e deparar que você vai se frustrar se você tender apenas por um lado só, né? Você tem que crescer como um todo, amém? Bom, você pode até ser muito bem sucedido na empresa, na sua vida familiar, mas você pode ter um fracasso na sua família, né? Não ver os seus filhos crescer ou perder o seu casamento, ou mesmo alguns perdem até a saúde, né?
não aproveita a vida porque focou tanto no trabalho, tanto em enriquecer, que esqueceu das outras partes, né? O homem que busca a prosperidade, incluindo uma vida financeira saudável, se faz necessário desenvolver em todas as áreas da sua vida para que essa abordagem seja completa, né? E não interfira nas outras áreas, tá bom? É claro que os princípios aplicados para cada um são diferentes, mas todos devem ser aplicados em nosso viver. A Bíblia nos ensina claramente sobre isso, tá? Bom, outro assunto que eu queria dizer para vocês é que nosso tema hoje é falar sobre milagre financeiro. O que vem a ser isso, né? Eu quero dizer uma coisa simples para você. Quando alguém precisa de um milagre financeiro, normalmente é porque não é próspero, né? Assim, o melhor é ensinar essa pessoa a respeito de prosperidade. E ela precisará cada vez menos de um milagre financeiro, tá? Muitos buscam um milagre financeiro, como, por exemplo, ficar rico da noite para o dia, né? Ou acertando uma bolada, numa mega-sena, né? Numa aposta de cavalos, entrou um prêmio merecido ou ainda uma herança recebida. Quem é que não gostaria de ter uma boa notícia dessa, na verdade? Todos queremos acordar com um telefonema dizendo que você tem um prêmio para retirar, né? Mas, hoje em dia, se você recebe uma oferta dessa, pode ter certeza que é um estelionatário, né? Muito esmola, o santo desconfia, não é verdade? O milagre financeiro, ele pode acontecer na sua vida, sim, claro que não descartamos que possa acontecer na sua vida, né? Mas eu confesso que não é todo dia que acontece o milagre, é esporádico, né? E se você ficar na expectativa de um milagre financeiro para resolver a sua situação, olha, eu quero dizer que você pode se frustrar, né? Tem um livro que eu li há pouco tempo, de um pastor que eu conheci, muito bom, muito sábio. Ele escreveu A Maldição da Expectativa. E toda vez que nós colocamos muita expectativa em algo e aquilo não acontece, os resultados são frustrantes, né? Deus não quer isso para a nossa vida, né? Quantos não se decepcionam investindo em coisas incertas que não se devemos confiar, né? Decidem correr o risco e perdem fortunas. O dinheiro também ganha de forma fácil, em muitos casos, um conto de fada, né? Uma ilusão, um engodo, né? Vamos ouvir alguns, até desculpe pela palavra, mas alguns falsos profetas, né? Eles prometem o mundo e o fundo, né? Dizem coisas que não podem fazer, está fora do seu controle. Ganhar dinheiro é um conjunto de fatores associados, né? Como boas práticas de saber administrar não só os seus recursos financeiros, mas também os seus talentos. Nós temos visto pessoas que usam da igreja ou então da Bíblia para criar seu próprio reino, né? E lubridia as pessoas, né? E existe um mercado de barganha de fé, isso é terrível, né? Então, é como se fosse, eles vendem versículos bíblicos, né? Quanto você oferta é o quanto Deus vai operar na sua vida. É proporcional. Eu não digo que não seja assim em muitos casos, mas não devemos. Jesus ele ficou muito irritado com respeito ao mercado da fé, né? Quando ele chegou lá no templo, ele ficou terrivelmente irritado, virou as mesas, eles estavam cambiando, né, valores, aquela situação tão horrível que a gente conhece, né? Talvez até seja essa uma razão de que muitas pessoas se decepcionam, porque acreditam em falsas promessas e acabam se revoltando com Deus, com a igreja, né? Deus não trabalha como alguns pensam. Deus não é mágico, não. No estalar do dedos, assim, todas as situações suas vão ser resolvidas, não é isso, né? É claro que ele pode fazer lá em Romanos 3, verso 20, diz assim que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. E nós devemos sim exercitar a nossa fé, né?
Mas não podemos confundir o poder e a soberania de Deus com nossos caprichos, né? Os nossos, às vezes, temos desejos desenfreados de enriquecimento, né? E muitas vezes é para soberba, é para ganância, é um coração que não tem nada a ver com servir o reino de Deus, né? A bem da verdade, nada temos e nada levaremos esse mundo. Essa é uma grande verdade, né? Tudo vem de Deus e procede de Deus. Nada pode acontecer sem a sua permissão. Eu queria ler um verso para vocês, tem Eclesiastes, no capítulo 5, de 13 a 15. Lá diz assim, ó, há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade de seu possuidor. E lá no finalzinho, de todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. A prosperidade, agora eu quero dizer para você, eu falei sobre o milagre financeiro, né? Agora eu quero dizer sobre a prosperidade, mas a maneira de Deus, tá? Você pode ficar surpreso com essa notícia, mas Deus nunca prometeu em sua palavra que ficaríamos ricos se o seguissem. Isso você não vai encontrar. Você pode procurar isso, que não tem, né? O que Deus se comprometeu conosco é que seríamos pessoas prósperas, homens prósperos, né? Mas não enriquecimento. Existe uma diferença grande entre ser rico e ser próspero. Muitos ricos não são prósperos e muitos prósperos não são ricos. A prosperidade é algo que pode ser perene na vida do homem, é algo constante. Ou uma mulher de Deus, né? Aliás, a prosperidade é a promessa de Deus para seus filhos. Já milagre financeiro não faz parte de uma promessa, né? Ele pode ou não acontecer. Eu espero que você não precise de um milagre financeiro, mas que você aprenda definitivamente a administrar o que Deus colocou em suas mãos, tá? A riqueza, ela diz respeito àquilo que você conquista com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Sim, é verdade. Você pode comprar muitas coisas que você imagina, pode ter uma vida muito boa, luxo, conforto, adquirir bens, imóveis, carros muito bons. Não somos contra isso. Tudo bem, mas desde que não seja um enriquecimento ilícito, claro, né? Por outro lado, a prosperidade, ela diz respeito àquilo que o dinheiro não pode comprar. Está percebendo a diferença? Um homem próspero, ele tem sinais da mão de Deus agindo sobre ele, né? O seu testemunho é infinitamente superior, pois ele possui riquezas que o dinheiro não pode comprar. A prosperidade, segundo Deus, na vida de um homem, faz com que tudo dê certo, né? Onde ele coloca as mãos, ele prospera. A desgraça, o infortúnio, a peste, a doença não tem poder sobre a sua vida. Embora possa acontecer altos e baixos na sua vida, mas ele tem escape de Deus. Ele é abençoado, é iluminado, né? Deus preserva os seus filhos, né? Ele é próspero no teu trabalho, nos seus empreendimentos, ele é próspero com a sua família. Deus, na verdade, muda a sua sorte, né? Ele tem paz, ele tem segurança, ele tem a proteção de Deus. E nas adversidades, ele sempre dá a volta por cima. E nada pode abatê-lo. Por quê? A sua confiança não está na riqueza, não está no dinheiro. A sua confiança está em Deus. Então é muito diferente de um homem próspero daquele que busca um milagre financeiro. Tá bom? Eu conheci, por exemplo, uma pessoa muito rica, que tinha muitos bens, investiu muito a vida dele em compra de imóveis, isso e aquilo, mas tinha uma desgraça. A vida dele, quando eu visitei, ele estava totalmente em depressão, né? Tinha perdido filhos para a droga, para o crime, casamento acabado, as filhas em prostituições, porque usavam muito o dinheiro do pai, né? Então, se ele pudesse recomeçar a sua vida, ele me disse, ele começaria tudo de forma diferente. Para muitos que não sabem usar o dinheiro, ao invés de ser bênção, é desgraça, né? Infelizmente, nós avaliamos as pessoas por aquilo que elas possuem. Isso é uma coisa totalmente errada, né? Ser rico não é ser feliz, é diferente. Você pode sim ser feliz e possuir riquezas, sim, mas você pode ser feliz e não possuir riquezas.
E eu garanto para você que sem Deus, nenhum homem pode ser feliz. Não é o dinheiro que vai trazer felicidade, né? Enquanto você buscar prosperidade fazendo dela o seu único objetivo, seu objetivo final, você não vai alcançá-lo da parte de Deus. Tá? A Bíblia ensina que prosperidade é uma consequência e não é um objetivo. Dessa forma, se buscarmos o enriquecimento a qualquer custo, nós nos tornamos refém do dinheiro, e não podemos servir a dois senhores. O Senhor nos alertou isso lá em Mateus 6, 24. Não podeis servir a dois senhores, porque você há de odiar um e amar o outro, desprezar um e se dedicar mais ao outro, né? Então, não podeis servir a Deus e a Mamon. O Senhor considerou o dinheiro como Deus, Mamon, né? Aliás, é uma das poucas coisas na Bíblia que concorrem com Deus, é o próprio dinheiro. Tem gente que é tão obcecada por enriquecimento que esquece completamente de que tudo procede de Deus, tudo depende de Deus, e nós devemos ter, sim, bens para servir o Senhor e ajudar as pessoas, né? Quando somos comandados pelo dinheiro, então, observe uma coisa, as pessoas são sempre inseguras com respeito ao seu futuro, porque colocam nele uma demasiada confiança. Você pode ver, por exemplo, os ricos, quando perdem milhões numa queda de bolsa de valores, alguns suicidam, né? Quando há uma quebradeira no mercado imobiliário, como aconteceu há pouco tempo, nos Estados Unidos, como é que faz? A pessoa entra em desespero. Por quê? Ela vê que todo o seu império se derrete, né? Então, a nossa confiança não está na riqueza. A nossa confiança tem que estar firmada no Senhor. Amém? Deus nunca planejou que nós fôssemos pobres. Também é uma ideia muito equivocada, né? Viver miseráveis e vivendo em constante necessidade. Não é isso. Deus planejou sim que tivéssemos vida, e vida é abundante. Isso aí está lá em João 10, verso 10, né? Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Foi o diabo que veio para roubar, matar e destruir, né? Mas, outro texto que na Bíblia diz exatamente isso para nós entendermos, é lá também na terceira carta de João, no capítulo 1, verso 2. Ó, amado, assim, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Né? Então, é sim do agrado de Deus que nós sejamos prósperos, né? Nós sejamos uma vida financeira saudável e que a gente tenha um coração para servir os mais necessitados. Isso é de suma importância, né? Nós viemos nu e nus nós voltaremos, não vamos levar nada desse mundo, né? Paulo, ele adverte também, muito interessante aqui, ó, que Paulo advertia a igreja lá em Tessalonicenses que não devemos ser pesados a ninguém, devemos trabalhar e conquistar o nosso rosto, nós devemos comer, né? Isso já está lá desde o princípio, né? O Senhor, por exemplo, porque ainda estava convosco, né? Mandamos isso para você, esse recado. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Está lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 10. Tá bom? Outra coisa, ricos e ao mesmo tempo sem sabedoria, né? É um equívoco grande pensarmos que tudo que conquistamos é somente para nós, para acumularmos riquezas, até para a 10ª geração, né? Isso também é tolice, você acumula para os outros, não é verdade? Que vão adquirir sem nenhum esforço, sem nenhuma sabedoria para administrar. Veio tudo muito fácil, não é verdade? Quantos casos em que o empresário bem-sucedido, depois que ele falece, deixa as suas fortunas para os filhos que nunca foram treinados, não pagou um preço para que aquilo fosse conquistado, né? Eles botam tudo a perder em pouco tempo. Infelizmente, se nós não investimos nos nossos sucessores, está arriscado a perdermos tudo que conseguimos, né? Lá nos Salmos
39, verso 6, diz assim, na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Olha que interessante, vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem os levará. O cuidado com as riquezas, né? Paulo nos adverte que temos que ter cuidado com o anseio descontrolado em busca de riqueza. Tem pessoa que fica tão fissurada com isso que não para de pensar numa forma de encontrar um jeito de ficar rico, né? Quando, na verdade, ele precisa de um milagre financeiro, mas não aprendeu a ter uma vida próspera segundo os princípios da Bíblia. Lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, você veja como a Bíblia é tão atual e trata de assuntos dos nossos cotidianos, né? Capítulo 6, versos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Olha só, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Exatamente isso que acontece em muitos casos, hein? Que leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você já viu uma situação assim? Eu mesmo fui vítima disso. Houve um tempo que eu buscava a todo custo me enriquecer. Trabalho, mais trabalho, trabalho, mais trabalho, não perdia nenhuma oportunidade, não questionava, não tinha discernimento, entrei em muitas furadas, perdi muito dinheiro, levei muito prejuízo e cheguei a uma falência absurda, né? Aí então eu parei, meditei, reconsiderei muitas coisas e pedi ao Senhor sabedoria para recomeçar. É difícil recomeçar, né? Mas a busca desenfreada por enriquecimento pode te levar a uma vida frenética, né? Você acaba perdendo o senso das coisas. É muito perigoso isso, né? Desejos descontrolados e nocivos, né? E que leva à ruína e destruição, né? Em Mateus, no capítulo 16, verso 26, o Senhor nos advertiu, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Você vê que são muito práticos os ensinos do Senhor, né? Só cego que não vê, não é verdade? Bom, provar que a nossa dependência ela vem de Deus. A vida financeira nos coloca à prova, tá certo? De como somos bons mordomos e administradores. Essa é a bem verdade. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós temos que saber administrar. Se vamos bem, somos muito gratos a Deus, e se as coisas não vão tão bem como planejamos, se algo acontece, dá errado, né? Nós devemos ter sabedoria e manter o bom senso, a fé e acreditar que tudo vai dar certo, né? Tudo vai ser resolvido. São passos errados que podemos ser consertados, né? A gente tem que acertar nossas rotas quando cometemos erros, né? Pois a nossa confiança nunca deve estar depositada na riqueza, mas em Deus, que é a verdadeira fonte de sabedoria e de riqueza, né? Vemos, por exemplo, que Jó era um homem muito rico, mas ele, no tempo da sua provação, a sua fé ele manteve inabalável. As riquezas não dominaram seu coração, né? Ele manteve sereno e fiel à sua fé. E mesmo sem entender tudo que está acontecendo, ele não atribuiu a Deus nenhuma maldade, né? E com isso ele não pecou. Está lá em Jó, no capítulo 1, verso 22. E também Deus, além de nos provar na parte financeira, Ele quer nos ensinar o princípio da mordomia, né? O que precisamos aprender com as riquezas e com a prosperidade é que Deus coloca bem em nossas mãos para nos testar. E seremos fiéis mordomos e vamos administrar com sabedoria e com justiça. Tá bom? Eu quero encerrar essa palavra, que está dando 30 minutos, no livro de Lucas, no capítulo 16, o verso 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosseis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras?
E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? O que aprendemos com isso é que, se nós soubermos administrar bem aquilo que Deus nos dá, sermos mordomos fiéis, não cometemos injustiça, não ter arrogância, o egoísmo desenfreado, uma confiança absurda nas riquezas, então sim, Deus pode multiplicar e nos tornar um homem próspero, porque Deus sonda o nosso coração. Nem todas as riquezas que nós temos são para nós, mas é também para investir no reino de Deus, na necessidade das pessoas, investir na propagação do Evangelho, na implantação de igrejas, né? Eu creio que isso é uma forma excelente de nós administrarmos os bens do Senhor. Investir em prol de vidas. E tudo vem do Senhor, tudo procede do Senhor. Tudo, exatamente todos os recursos, toda a sua saúde, tudo que você planta e que faz crescer, toda boa sorte, toda boa dádiva vem do céu. Amém? Eu quero entregar essa palavra para você, que você tenha uma semana maravilhosa e que isso sirva de direção para a sua vida financeira. Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra. Deus seja com cada um desses ouvintes e que essa palavra venha criar frutos que geram para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém.